Turma vai disponar sua defesa. Vossa Excelência tem uma ordem de minutos, são 12h53, até as 13, até as 14h23. Excelentíssimo senhor, juiz de direito da comarca do Caracol, doutor Robledo Moraes. É um prazer que nós estamos se encontrando pessoalmente hoje, mas, doutor, eu como já fiz vários júris, eu acho que já dá 250 júris. A pior coisa que eu tenho medo é quando eu vou fazer um júri, o medo do juiz ser parcial naquele júri. É o maior medo que eu tenho. E hoje eu vi que o senhor só está coordenando mesmo os trabalhos, levando, o júri está correndo, nem tem nem confusão entre defesa e acusação. O doutor está fazendo o trabalho dele, que é o trabalho dele. Os familiares aqui do acusado, nem o acusado pode reclamar de nada, porque é o trabalho dele, como eu também vou fazer o meu de defesa. E eu agradeço, hoje conheci pessoalmente o senhor conduzindo esse júri com imparcialidade e deixando as partes resolverem a questão. E no final, os jurados é quem são as estrelas desse julgamento hoje. Doutor promotor de justiça, doutor Ércio Luiz, eu me lembro agora dele, que ele trabalha em Bom Jesus. Agradecer, a gente está aqui nesse trabalho e eu me sinto feliz, uma pessoa que sempre busca melhorar sua vida, foi oficial de justiça, hoje está sendo promotor de justiça, batalhou e fez um bom trabalho aqui, inclusive não cerceando a defesa, porque tem muito promotor que começa a cercear a defesa. Ele não fez isso. Contou os fatos. É claro que não vai ter concordância entre acusação e defesa, jamais. E se eu concordasse tudo que ele falou, o juiz podia até dizer: olha, você não serve para estar defendendo o seu Lorival, e me tirar daqui. Eu estou aqui para defender o acusado. Minha querida assistente, Jaqueline, não sei se aqui tem algum advogado, mas parece ter estudante de direito. Prazer. Os agentes da escola, que eu já conheço há muito tempo, que a gente se encontra aí, agora que mudou as audiências por videoconferência, que a gente está mais afastado, mas no júri sempre a gente se encontra. O serventuário da justiça, na pessoa da secretária, se não fosse os servidores da justiça, nós estaríamos hoje realizando esse julgamento. Familiares da vítima, se tiver, das vítimas, né? Familiares do acusado, senhores jurados. Eu sempre digo assim, que é um nome assim feio que está lá na Constituição, no Código de Processo Penal. Jurados. É como quem diz que todo mundo que jura vai fazer a verdade. Vai resolver como a verdade. Eu não digo isso. Eu digo que vocês são os juízes constituídos. Não quer dizer que o juiz togado, no caso do doutor Robledo, não seja um juiz constituído. Mas Vossa Excelência são juízes constituídos nessa maneira, que é a Constituição, e é causa pétrea da DS. Está lá o artigo 5º da Constituição, que diz que os crimes dolosos contra a vida são julgados pela sociedade. A sociedade, 7 pessoas sorteadas dentre 25. Pessoas que têm que ter idoneidade,
Justamente para isso, para não fazer um julgamento incorreto. Só são 4 crimes que é de competência da Vossa Excelência: os crimes dolosos contra a vida, homicídio e suas tentativas, infanticídio, aborto, induzimento e suicídio. Só esses 4 que tem que estar perante o júri. E eu não chamo os jurados. E vocês fizeram o juramento, sim. O juiz também faz o juramento, também lá quando ele entra. Né? O médico faz um juramento quando se forma. Todo mundo. Mas vocês são juiz dessa causa. Quem vai julgar aqui não sou eu, não é o promotor de justiça e não é o juiz de direito. São Vossas Excelências. Portanto, é como o próprio promotor disse, vocês têm que ter cuidado. Porque nós temos, eu aqui, como defesa, eu posso mudar um julgamento do juiz aqui. De Vossa Excelência, jamais. Por isso que tem que ter um cuidado na hora de julgar. Eu vou recorrer. Recorrer não adianta nada. Porque nós temos a soberania dos hereditos. Vocês são soberanos. Já o juiz não é. Ele pode julgar e reverter a situação lá na frente do tribunal. Do tribunal do júri. Dificilmente. Só se fosse uma coisa absurda. Portanto, tem que ter cuidado na hora de julgar este caso. Eu quero agradecer a participação do Alain Jardel Dias de Macedo, Ademar Dias da Silva, Ademar Neres de Faria, Dene Menezes Ferreira, Jesuíto Gomes Ribeiro, Raimundo Rosa dos Santos Neto, Ubiraci da Silva Rocha. 7 cidadãos daqui da comarca. Eu digo, eu como advogado de defesa, diferentemente do Ministério Público que disse que é complexo, eu não vejo complexidade nenhuma neste caso. Este caso não tem nada de complexidade. Porque aconteceu um fato, e esse fato, quem praticou foi o seu Lorival. Agora tem umas coisas aí que não entra nesse caso. Como assim, doutor? Geralmente eu começo da materialidade para cima, mas eu vou inverter. Neste caso concreto eu vou inverter. Eu vou vir das qualificadoras. Primeiro eu vou dizer os fatos que aconteceu. Não vou mentir o que não aconteceu. O seu Lorival foi acusado de estupro. Por a sogra, por a nora que já não se dava bem. Veja bem. Por uma nora que não se dava bem. E ele saiu da sua casa para tomar satisfação mesmo. Não foi cumprir nada não. E a nora, que até a família sabe que era desaforada, veio com um pedaço de pau para cima dele. Ele foi armado mesmo. E ele até gostava de andar armado. Ô doutor Dimas, seu Lorival gostava de andar armado. Aqui em Caraguá não é só Lorival não. Eu fui chefe do Ibama bem aqui, ó. Que não é só Lorival não. Aqui é uma cidade que muita gente gosta de andar armado. Não é só Lorival não. E já tinha um problema. Da denúncia. E ela veio para cima dele. E ele atirou. E ele disse uma coisa aí. Eu ceguei. Isso é importante nesse processo? É Vossa Excelência. Quem disse foi ele, que não está nem saber falar direito, ele está sabendo aí. Mas disse,
Naquele momento eu ceguei, não sei quantos tiros eu dei e nem vi a outra vítima. Que é, doutor Dimas, isso é importante em um processo? Sim, Vossa Excelência. Porque não é como o Ministério Público quer. Aí vai chegar. Os homicídios, nós temos uma classificação do homicídio. Os homicídios dolosos, ele pode ser simples ou qualificado. O simples, ele apenas vai de 20, de 6 a 20 anos. O qualificado vai de 12, começa de 12 a 30 anos. O Ministério Público, quando ele não tem nada para qualificar, ele bota uma qualificadora aqui. Chegou, eu estou sabendo. Motivo fútil. Para quê? Para a pena subir de 12 a 30 anos. Isso é normal. Porque toda lei, o mais importante é o caput. Lá em cima, matar alguém. A regra de todo homicídio seria assim. A regra é essa, porque está lá, matar alguém. Mas o Ministério Público, não. Eu vou qualificar de qualquer jeito, para a pena subir. Mas tudo bem. Vamos lá. Eu vou começar a dizer que não tem homicídio qualificado aí. Tem duas qualificadoras. Motivo fútil e feminicídio. Pois vamos lá, o motivo fútil. O motivo foi que ela o denunciou através de uma pessoa que causou todo esse problema. Não sei se está aqui, uma senhora Aldalcija, que disse que teria vindo seu Lorival com a neta. Tudo causou por isso. Muitas vezes acontece uma coisa por uma informação falsa. Foi tudo por ela. Ela com a mãe, eu entendo muito bem dela ter ido denunciar. Entendo. Agora, Vossa Excelência, eu sou acusado de um crime gravíssimo, hediondo, que é estupro. Crime gravíssimo, que é o tipo de estupro. Agora eu pergunto, o motivo dos fatos foi a denúncia? Sim! Não estou mentindo que não foi a denúncia. Agora vamos dizer, é fútil? É sem importância a pessoa acusar outro de estupro? É normal? É insignificante? Porque o motivo fútil é uma coisa insignificante. É diferente de eu chegar e pedir um cigarro a uma pessoa e dizer que não tem, eu mato ele. Aí não! Acusou seu Lorival do crime de homem, estupro. Isso não é futilidade, não. Isso não é futilidade, não. O motivo foi... Porque o motivo fútil para qualificar o crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil, tem que ter um motivo e esse motivo ser fútil. Agora eu pergunto, Vossa Excelência, é fútil você acusar uma pessoa de um crime de homem? É não, Vossa Excelência. Não é fútil. Se não é fútil, essa qualificadora cai por terra. Outra coisa, já não é futilidade isso aí. Mas muitas vezes, o que é fútil para mim, não é fútil para você. Eu carrego dentro da minha bolsa, isso aqui quando tem um homicídio qualificado por motivo fútil, que é o que o Ministério Público diz logo. Aí eu pego isso aqui para vocês. Isso é um desenho de uma criança. Para vocês é fútil, né? O que é que interessa isso aí? Mas para mim não é fútil. Isso aqui eu trago comigo, que foi um netinho meu que pegou e me deu
e eu trago sempre comigo, tá aí dentro da minha bolsa, quando eu vou para ajuda. Vovô, olha o desenho que eu fiz para o senhor. Para vocês isso aqui é fútil, mas para mim não é. Foi meu neto que me deu. É significante sim. Portanto, eu estou trazendo o que pode ser fútil para você, não é fútil para o senhor Lorival. E neste caso, ele não é fútil para ninguém. Para ninguém. O cara ser acusado de estupro. E ele reagiu pela futilidade. Não cabe na cabeça de ninguém. Portanto, essa qualificadora tem que ser decotada pelo juiz da causa que são Vossa Excelência. Não existe futilidade aí, porque ele foi acusado pelo crime de homem de estupro. O cara não aceita nem o cara chamar ele de ladrão, que não é de homem, quanto mais acusado pelo crime de estupro. E o crime de estupro, Vossa Excelência, só basta a vítima confirmar que aquilo aconteceu, que tu vai condenado. A palavra da vítima tem valor probatório e o cara está lascado. E foi a reação dele. O motivo foi esse. Não vou negar, Vossa Excelência, não vou negar que o Ministério Público não tem razão, que o motivo foi esse. Mas Vossa Excelência tem que analisar se ele é fútil. Agora eu pergunto, e não responda para mim. Uma pessoa acusada, qualquer um de vocês, qualquer um que esteja aqui nesse tribunal, acusado de estupro, é fútil? Eu só pergunto isso. E foi o que aconteceu. O crime aconteceu por causa daquela denúncia. Agora vocês têm que analisar se ela é fútil. E não é. E não é fútil. Vossa Excelência, o crime aconteceu, eu não vou nem olhar para a testemunha, o que disse ou não disse. Se eu tiver tempo, eu posso até dar, mas eu estou começando a desconstruir a denúncia. O crime de homicídio ele tem duas fases. A primeira fase termina com a pronúncia. Eu não estou aqui, doutor, falando sobre a pronúncia, eu nem posso. Termina com a pronúncia. Naquela primeira fase, que inclusive os juízes, principalmente os juízes novos, que não entra no mérito, porque antigamente entrava no mérito, chamava o réu de canalha, de tudo, não, porque não pode. Ele diz o seguinte: olha, não é competência minha, é do júri. Na primeira fase, indúbio para a sociedade. Ele diz: a sociedade é que tem que julgar. Porque pode pensar: mas como nós chegamos até aqui, não tinha recurso? Tinha. Mas a jurisprudência, a doutrina, na primeira fase do tribunal do júri, se o juiz decotar até as qualificadoras, ele está entrando em uma seara que não é dele, que é de Vossa Excelência julgar hoje. Pois bem, eu acho que pelo que eu vi dos jurados, são pessoas entendidas, entenderam o que eu falei sobre essa qualificadora. Que os fatos aconteceram por conta disso. Mas, olha, foi por isso. Mas eu quero analisar se é fútil. E não é. O que acusaram ele é gravíssimo. E ele disse aqui, o próprio policial disse que ele disse: se não fosse essa acusação, isso não teria acontecido. É verdade. É verdade. Pois bem, Vossa Excelência, tem outra qualificadora do Ministério Público, Feminis. Essa qualificadora, ela não estava no artigo 121, mas ela foi introduzida. Ela foi introduzida, feminicídio, e uma sobre policial. A mesma coisa
Vossa Excelência. A mesma coisa aqui, não existe a qualificadora de feminicídio. Porque eu vou falar aqui o inciso, o parágrafo segundo, inciso sexto, diz assim: qualifica o crime contra a mulher por razão da condição do sexo feminino. Pergunto, Vossa Excelência, esse crime que ceifou a vida de Dona Fernanda, vocês notaram que eu estou falando da Dona Fernanda, da vítima Fernanda, ele foi por condição dela ser mulher? Ele tem alguma prova nesse auto que ele diz: eu vou te matar porque tu é mulher? Não. Não tem. Aí o Ministério Público pode vir e dizer assim: olha, mas lá na frente, que é um inciso explicativo, e eu vou, para não dizer que eu fui desleal. E essa qualificadora do feminicídio, doutor, está em debate, o senhor sabe disso. Se ela é objetiva ou subjetiva. Uns entendem que é subjetiva, outros entendem que é objetiva. Ou seja, foi principalmente na violência doméstica. Isso está em debate. Uns entendem de uma maneira, está em debate. O senhor sabe disso. Mas vamos lá. Vamos lá. Aí nós temos uma explicação. Considera-se que há razão da condição de sexo feminino quando o crime envolve violência doméstica e familiar. E a segunda, menosprezo ou discriminação na condição de mulher. Menosprezo e na condição de mulher, isso aí não existe. Não existe. Agora vamos para a condição familiar. Sogro não é família. Não vem com essa história que sogro é família. Sogro não é família. Aí dá um exemplo do neto. Sim, eu concordo. O neto contra a avó. Sim, é violência doméstica. Mas do sogro, e eu fiz as perguntas aqui. Ele se dava bem com ela? Não. Tinha problema. Tinha problema com ela. O esposo da vítima está aqui? Eu não ia constranger, mas eu vou dizer. Qual era o problema que ele tinha com ela? O problema é que ela traía o filho e ele não gostava. Não tem relação doméstica nesse caso. Se eles tinham problema, ele não visitava a casa dela e nem ela dele. Não tinha amizade. E sogro não é parente. Parente é filho. Aí traz um exemplo do neto. Sim, concordo que o neto é violência doméstica, sim. O neto que bate na mãe é violência doméstica. E violência doméstica, Vossa Excelência, até uma pessoa que tem como se transforma em mulher, e vive com outra, pode ser mulher ou homem, é violência doméstica. Entendeu isso aí? Quem é vítima tem que ser mulher. Quem é o agressor pode ser outra mulher. Se tem um casal, até de um travesti que vive como mulher e o outro que convive com ele agride, é violência doméstica. Já está na jurisprudência tudo. Duas mulheres que vivem juntas
em união estável, casados, que hoje hoje se casam, se um agredir a outra, é violência doméstica, tem relação familiar. No caso concreto aqui, não tinha nenhuma relação. Qual era a relação? É porque é sogro. Pelo amor de Deus. Tem nada a ver. Ele tinha que mostrar a relação doméstica. Vocês notaram aqui uma coisa? Para trazer a qualificadora para o seu Lorival, ele trouxe perguntas tiradas não sei de onde. Se ele tinha um caso com ela. Mas sim. Ele trouxe só para qualificar o crime. Só foi para qualificar o crime. Trouxe se ele tinha um caso com a vítima. Porque ele sabe que isso não sustenta. A violência doméstica não sustenta isso. Mas trouxe as perguntas. Só que ninguém disse que existia. Por que ele trouxe essas perguntas? Para sustentar essa tese, essa qualificadora de violência doméstica, que não se sustentou, aí ele disse, é porque sou. Eu também vou não morar aqui com a filha de uma rainha no pensamento. E se eu matar ela, violência doméstica, porque eu tinha aquele pensamento. É como que quer condenar esse rapaz com essas qualificadoras. Vocês estão entendendo que eu estou indo de cima para baixo? Portanto, Vossa Excelência, até aqui, o homicídio em relação... Quantos minutos aí? Falta. O homicídio em relação a Dona Fernanda, no máximo que podia existir, era um homicídio simples, que não foi. Doutor Dimas, por que é que o senhor disse que não foi? Quem me diz ao lado? Quem me diz ao lado? Por que, doutor? Digo por quê. Nem todo evento morte é homicídio. Como assim? Nós temos o latrocínio. É homicídio? Não. É crime contra o patrimônio. Só que tem uma morte. É crime de roubo, seguido de morte. Engraçado. E o Ministério Público, porque esse menino é inteligente. Esse rapazinho aqui é inteligente. Ele já veio com minhas teses. Porque ele está vendo o processo. Não é porque eu disse para ele, não. Eu estou encontrando ele hoje. Eu não falei, não. É porque ele sabe minhas teses. Já foi rebatendo. A defesa vem assim, a defesa vem assim. Não. E por que eu vou assim? Eu estou mentindo que o motivo foi a denúncia toda. Agora ele sabe que está lá no processo. Ele sabe que não sustenta as qualificadoras. Não sustentando, a única coisa que tinha era homicídio simples. Mas nem homicídio simples foi, Vossa Excelência. Eu entendo que nem homicídio simples foi contra a Dona Fernanda. Mas por que, doutor Gil? Por que o senhor diz isso? Digo, por isso aqui. Apesar de uma testemunha, que testemunha não pode fazer juízo de valor, ele tem que contar os fatos. Aquele que foi visto aí na televisão aí, dizer que viu 2 corpos. Não viu. Já mortos. Ela foi morta no outro dia. Ela morreu no outro dia. Foi pelos ferimentos? Sim. Por isso que eu digo que o que aconteceu foi uma lesão corporal seguida de morte. Doutor Dimas, isso tem no ordenamento jurídico brasileiro? Tem.
Tem, e eu vou mostrar para vocês que tem. Ele lesionou. E quem está me dizendo é o laudo. É o único que tem. Lesão corporal. Aqui, lesão corporal. Lesão corporal. Bem aqui, ó, no canto aqui. Lesão corporal. Lesão corporal. Isso é uma prova técnica, Vossa Excelência. Ah, ela morreu depois. Sim. Aí nós chamamos lesão corporal seguida de morte. Tem no ordenamento jurídico, doutor? Tem. Vou mostrar aqui para Vossa Excelência. Por isso que eu digo, o artigo 129. Por isso que eu digo, nem todo evento morto nem todo evento morto o artigo 129, parágrafo 3º, diz o seguinte: refere-se ao homicídio pré-doloso ou pré-intencional. O agente atua com dolo no crime de lesão corporal, podendo prever o resultado morte, que não quis ou assim assumiu o risco de produzir, abortando dolo no que se refere ao crime de lesão corporal e culposa em relação à morte. Ou seja, por que eu digo isso? Ela foi morrer no hospital. Ele saiu de casa com intenção de rezar com ela? Não. Ele saiu com a intenção de lesionar. É tanto que ela ficou no hospital. Por isso que eu digo, o senhor não tem as qualificadoras e ele poderá ser condenado por lesão corporal seguida de morte. Vossa Excelência, como eu vou defender minhas teses, não sei se vai dar tempo de eu ver as mentiras. Mentira sim, de um policial, foi o único que disse aqui, fazendo juízo de valor. Eu perguntei, você lembra das coisas mais fáceis? Lá no dia ou 2 anos depois? Lá no dia. Aí Vossa Excelência, ele falou uma coisa aí, que ele devia responder processo de falso testemunho. Eu posso mudar meu depoimento. Viu que eu parei de falar? Ele cometeu um crime ali. Cometeu um crime ali. Falso testemunho. Que ele disse na frente do próprio promotor, na frente da defesa, na frente do juiz, que ele pode mudar seu depoimento. Qual é a validade do depoimento daquele? É tanto que eu parei. Tinha várias perguntas para fazer para ele. Eu posso mudar. Vossa Excelência, ele, para quem você tem que dizer os fatos? Não é para a autoridade policial, que a autoridade policial, no caso, não é eles que prenderam. E se o delegado, é para o delegado. Foi que ele disse, vou permanecer calado. Não disse uma palavra perante o delegado. Está aqui o depoimento dele. O que ele ia dizer para aquele bonito que estava dentro do carro, o que foi que aconteceu, planejou, não sei o que, 3 dias, não se arrependeu, fazendo juízo de valor. Testemunha não pode fazer juízo de valor. Testemunha tem que contar fatos. E ele fez juízo de valor nesse caso. Contou que estava planejado 3 dias. Se o rapaz perante o delegado, no mesmo dia, disse que ia ficar calado, que história é essa? Aí, olha, eu vou deixar para falar sobre as testemunhas depois, porque o tempo está curto. Eu acho muito pouco o tempo. Esse processo, Vossa Excelência, eu tenho tanto conhecimento desse processo, e desculpa que eu não vi lá, doutor, aquele que eu vejo os fatos, porque nem me interessava muito o outro processo, mas tanto dentro do processo você pode usar tudo. Por isso que eu estou pedindo desculpa ao promotor, que eu questionei. Mas esse processo, eu tenho tanto conhecimento desse processo, e vocês veem, eu não estou lendo nada aqui, ó. Nada! Estou falando.
Quando os policiais chegaram, ele estava dizendo que a vida dela ia se acabar e com um revólver no ouvido ia se matar. A interferência dos filhos, 2 filhos e um genro, foi levando e ele se entregar. Ele não falou que ia matar ninguém, não. Ele não falou que ia matar fulano de tal, outro policial, não. Falou nada disso. Ia se matar. Agora eu pergunto: a pessoa comete um crime e depois quer tirar a própria vida, ele não está arrependido, não, Vossa Excelência? Está ou não está? Claro que está. Vossa Excelência, ainda em relação à vítima Fernanda, isso não era nem objeto da defesa aqui. Não era nem objeto da defesa, essa tese. A tese era a lesão corporal seguida de morte, né? E a exclusão das qualificadoras que eu já demonstrei, acho que todo mundo entendeu. Mas em seu interrogatório, o senhor Lorival trouxe uma tese para o caso. E eu sou obrigado a defender. Agora, é do homicídio privilegiado. Doutor Dimas, por quê? Eu não estou levando aquilo que ele disse que ela veio com pau e ele com revólver. Eu não estou levando, pedindo absolução por legítima defesa, jamais eu vou fazer isso. Mas o que ele disse é verdade. Quem nunca passou por uma raiva, atira a primeira pedra. E ele disse uma coisa séria. Quando eu fui lá, que fui falar o motivo dela ter me denunciado, né? E ela, sem justificativa nenhuma, veio para cima dele. Não estou aqui na legítima defesa, não. Eu vou defender o que ele disse aqui. Eu ceguei de raiva. Não sei nem quantos tiros eu dei. Não vi nem do Guiomar, parece que é Guiomar aí. Guiomar. Eu nem vi. Que depois eu vou falar dele. Aí, Vossa Excelência. Aí ele praticou um crime baseado na violência e emoção. Logo a provocação da vítima. Ele foi tomar satisfação mesmo. Porque aí ela veio e foi para cima dele. E ele disse aqui, ceguei de raiva. A violenta emoção é um caso de diminuição de pena. Não? Aqui na absolvição. Diminuição de pena. Foi ele que disse, ceguei de raiva. Quando você cega de raiva, eu acho que qualquer um já passou por isso, isso chama, se eu cometer um crime, naquele momento, isso chama que eu fiz aquele crime, eu pratiquei aquele crime por violenta emoção. As teses em relação a Fernanda são essas. Não teve as qualificadoras, ele cometeu um crime de lesão corporal seguida de morte, que ela morreu depois no hospital, não morreu naquela hora. E subsidiariamente é o homicídio praticado por violenta emoção. Porque ele foi quem disse aqui, ceguei de raiva, não vi nada. Só depois que eu vi que a besteira estava feita, eu peguei o revólver e ia me matar. Vossa Excelência, essa história dizendo que vai matar policial é balela. Vocês viram eu perguntar? E as balas? E as balas? Não, estava todos defragados. Ele ia matar eles jogando o revólver neles? Não tinha nem bala. Estava todas defragadas. Como era que ele ia matar? Pois bem, depois, minha tese é essa. Não teve as qualificadoras, nem motivo furto, nem feminicídio, por o que eu já expliquei. E o caso aí é de lesão corporal seguida de morte. E subsidiariamente é um crime de homicídio motivado por violenta emoção. Logo a provocação da vítima quando ele foi lá. Certo. Aí vamos. O Ministério Público não tinha nada. Não tinha nada. Se ele tivesse uma coisinha assim, ele tinha no outro homicídio qualificado também.
Não tinha nada. Aí botou homicídio simples. O caso se deu, Vossa Excelência. Ele está lá, atira na nora. A nora é sobrinha de seu Guiomar. E ele entrou na linha de tiro, só foi isso. Ele nem viu que tinha atingido ele. Nem viu. E o Ministério Público, em momento algum disse: o motivo, porque você tem que ter um motivo. Olha, você só mata uma pessoa com algum motivo. Pode ser fútil ou não, mas tem algum motivo. Você não mata uma pessoa, chega lá e mata. Por que é que o Ministério Público matou o seu Guiomar por isso? Ele disse, não disse porque não tem. Ninguém mata ninguém sem motivo. Tem que ter um motivo. E qual foi o motivo do seu Guiomar? Ele tem entrado na linha de tiro. Ele teve alguma intenção de matar seu Guiomar? Não. Por isso que eu digo. Aí ele disse, ele vem trazer o homicídio culposo. E é mesmo, doutor. É um homicídio culposo, aquele que ele não tinha intenção de matar. Ele não tinha intenção de matar seu Guiomar. Ele entrou na linha de tiro. É tanto que ele foi discutir com a nora. E quem foi que pegou mais tiro? Seu Guiomar. Porque ele entrou no meio. Ele não tinha intenção de nem atingir de nada seu. Ah, é porque é imprudência e imperícia. Imperícia, pronto. Ele teve imperícia do uso da arma. A realidade é essa. Ele entrou. Coitado, entrou para defender sua sobrinha. E ele foi quem levou a pior. Que ela andou perto, morreu, mas podia ter escapado. Eu fiz um júri aqui em São João. São João do Piauí. O cara brigando com o outro, atirando no outro, atirando para matar mesmo. E a sogra dele entrou no meio. A sogra morreu. E foi desclassificado para homicídio culposo, porque ele não tinha intenção de matar a sogra dele. O que era que seu Lorival tinha contra o seu Guiomar? Nada. Nada. Foi uma fatalidade. Ele entrou na linha de tiro. E esse caso lá de São João, o rapaz foi desclassificado para homicídio culposo, porque não teve intenção de matar. Ele não tinha intenção de matar a sogra. Ela entrou, como seu Guiomar, ou Guiomar, não sei. Entrou. Portanto, no caso do seu Guiomar, ele pode ser condenado por homicídio culposo, sem intenção de matar. Ele não tinha nenhum motivo de matar seu Guiomar. Pois bem, as minhas teses são essas. O homicídio em relação a Fernanda, ele foi uma legítima defesa, desculpa. Foi uma lesão corporal seguida de morte, ou subsidiariamente o homicídio privilegiado por violenta emoção, na hora que ele foi falar com ela. O de seu Guiomar, eu peço a desclassificação para homicídio culposo. Ele responde sim, mas ele não teve a intenção de matar ele. Vossa Excelência, vocês notaram aqui que eu acho, é claro que o Ministério Público não vai dizer a deficiência desses médicos, ele até entrou um pouco, porque ele não escreve, porque o caso lá em Teresina, o legista, ele faz tudo por computador aqui, a letra para você entender, né? Você tem que entender um laudo médico. E esse aqui, esses dois laudos aqui, para mim, ele não serve de nada. Doutor Dima, por que você disse que esse laudo não serve de nada? Porque não serve. Isso aqui não serve nada para esse processo. Mas não morreu? Sim. Ah, tem importância. Ora, os tiros foram em sequência. Aí,
Pelo que eu conheço, o laudo médico, pelo que eu conheço, o 38, ele só tem 6 balas. Não é isso? Ele tem 6 balas. O seu Gamar recebeu, segundo ele, o laudo, 5 balas. E a outra não diz o número, mas a outra vítima recebeu no mínimo 2, porque o nome se dá em plural ferimentos, e diz lá no tórax, no 12, parece na coluna, uma coisa assim. Já vai 7 balas. 38 tem 7 balas? Não. Mas doutor, mas tem esse ferimento? Sim! Mas aí o laudo tem que dizer ferimento de entrada e ferimento de saída. Ferimento de entrada e ferimento de saída. Ontem, tem um amigo meu que trabalha com o doutor Isaías, que eu perguntei se eu estava passeando, não, juro lá. Aí ele lembrou do caso, ele disse, olha,